o senhor Mike vai ministrar a seguinte palestra: sistemas de cobertura de pilha e barragens para minimizar a contaminação de água. Então, vou passar a palavra para o senhor Mike Mielzarek. Thank you, Flávio. Can you please share or make me the host? Okay, can you see the screen? Yes. Okay, perfect. Então, hoje eu vou fornecer uma visão de sistemas de cobertura e fechamento para reduzir infiltração em rejeitos, minimizando drenagem ácida de rocha de forma mínima. Não vou passar detalhes de como projetar sistemas de projeção, caracterizar material. Eu vou dar um workshop no próximo conferência em outubro sobre drenagem ácida de mina. Nós vamos combinar provedendo muito mais detalhe, então. Isso aqui, então, é só uma visão bem global, muito alto nível, o que é importante, o que tem que ser considerado ao projetar para sistemas de fechamento. Então, é claro que existem muitos desafios de vários locais de mina, cada um tem seus próprios desafios, e as questões de entrada de água com oxigênio, rocha que em condições de redução agora está em condições de oxidação e podem começar, dependendo se estiver mineralizado, vai soltar sulfatos e pode começar a drenagem ácida de mina. Para fechamento, isso, claro, cria dificuldades, porque você precisa evitar a liberação de qualquer drenagem de a mina de ácida de mina, e também problema na questão da vegetação. Especificamente, se o pH começa a cair 4,5, começa a solubilização como de minérios, e depois, finalmente, a superfície tem que estar estável, e precisamos conseguir controlar a água da superfície e controlar a erosão do sistema de cobertura. Então, esse aqui é o principais tópicos da minha discussão de hoje. Em termos de sistema de cobertura, o primeiro projeto, a primeira questão é contra a infiltração, sempre retirar a água, queremos revegetar, especialmente, isso depende do uso do solo, pós-mineração, especialmente se tem um lugar de animais, seja selvagens ou de pastoreio, tem que haver segurança e controlar o escoamento de água de superfície, controle e erosão a longo prazo. São algumas imagens de lugares que trabalhamos em vários lugares dos Estados Unidos, Peru, Papua Nova Guiné, onde reabilitamos vários locais de mineração. Eu vou discutir alguns desses daí para frente. Quais são os fatores de controle? O principal fator de controle, é claro, é o clima. E algumas áreas é mais fácil de manter a água fora e a cobertura pode ser muito mais simples. Também é uma função das características do resíduo da mina. A rocha residuária, pilha lixiviada, depende se foi minerado ou moída, comportam de formas bem diferentes. Isso afeta o projeto que você usa um sistema de cobertura, fica parte do sistema da cobertura, além da consolidação de proteção de rejeito. Eu vou discutir isso. Você tem que ter várias considerações nos vários projetos para materiais diferentes. As propriedades do material de cobertura são muito importantes. Isso depende de que tipo de material você tem no local, o que está disponível. Isso vai afetar em taxas de infiltração, aquilo que é melhor para segurar a água para o uso da vegetação e teria menos penetração no local. Porém, você não quer colocar no local porque isso vai afetar a taxa de erosão. E depois, claro, se você consegue fazer a revegetação desses materiais.
com espécies nativas. Em última linha, você tem que projetar para as condições do local do site. O clima afeta o design e os materiais que você tem disponíveis vão afetar o que você vai poder fazer em termos de sistema de cobertura. Então, eu queria falar rapidamente sobre características de resíduo de mina. Os três tipos principais são rejeitos, claro, rocha colocado no processo de deposição fluvial, isso cria sistemas de camadas, e o que você vê em áreas onde a deposição ocorre, vários ciclones, etc., quanto a areia mais fina cai no fino, isso aqui é material da barragem, da praia, e então isso é altamente permeável, não tem capacidade de retenção de água. Então, mais para dentro da área de rejeitos, tem a área de... você tem um material bem mais fino. Isso vai afetar como o sistema de cobertura, como o fluxo ocorre e como a água entra no resíduo da mina. Vai ter consolidação e deformação com o passar do tempo, à medida que o rejeito drena. Rocha residuária, alto percentual de partículas, pode criar macroporos. Existe uma capacidade no material de rocha, a rocha sai da 5% de conteúdo de umidade, significa que consegue absorver muito mais água à medida que antes de começar a colocar no depósito. Isso é uma consideração, ao menos em termos do, claro, dependendo do clima. Então, poucos anos, pode ser poucos anos ou muitos anos, dependendo do clima, que o depósito começa a vazar água. Material de lixiviação, você já está na condição de saturação. Neste caso, depois do sistema de cobertura, o que passa pela cobertura, dentro de alguns meses vai começar, porque basicamente você está passando água que já está no material através do sistema e pelo fundo. Então, a consideração, tratamento, o custo a longo prazo é muito mais rápido. Eu não vou passar muito tempo falando as características geoquímicas, porque vão ter várias palestras hoje que entram no detalhe, mas, no geral, existe, em termos de sistemas de cobertura, tem dois tipos de os depósitos, material de depósito sulfato e sem não sulfato, e o material que tem capacidade de neutralização, é possível conseguir revegetar diretamente, dependendo do clima. Então, essas são considerações. E tendo uma compreensão do que a geração de ácido, isso pode afetar as propriedades. Por exemplo, pode haver uma alta potencial de geração. Esses minerais começam a oxidar, gerem ácido e podem ser neutralizados. Pode ter um sistema muito salino no ambiente semiárido. Fica muito difícil para as plantas crescerem naquele material, embora seja neutro, tenha um pH alto. Outras coisas a considerarem também é que se você pode ficar na frente e manter a água fora do sistema antes que o pH comece a cair abaixo de 5, você vai ter melhores condições, porque assim que o pH cai abaixo de 5 no material residual, a geração de ácido começa a ficar biologicamente e o taxa de geração de ácido sobe muitas vezes. Uma coisa que eu queria dizer é que vai haver muita discussão sobre testes geral, e você quer manter o material neutro, precisa de um potencial acima de 20 toneladas de cálcio carbonato por 1.000 toneladas, ou ao menos 1,2 de geração, potencial de geração, para tentar manter esses dois. Tinha uma pergunta, Flávio?
É porque tinha um ruído no fundo. Ok. Então, esse é um exemplo do que tipo de matriz você pode utilizar em termos da geoquímica. Então, se você tem um material com baixo pH, material baixa produção de ácido, é baixo risco e pode ser benigno, pode revegetar esse material diretamente. E você tem um baixo risco de potencial de geração de ácido. Na outra ponta, você tem alto potencial, ou seja, você já tem um pH baixo, isso é de alto risco, você não vai conseguir plantar nada, você tem que cobrir para evitar o escoamento de água de superfície. Isso faz, o projeto é direcionado por isso, você tem que aumentar o sistema de cobertura, profundidade e maior complexidade no projeto. Vamos falar rapidamente sobre reclamação direta. E agora, reclamação direta, reabilitação não é direto, porque devido a vários fatos, e tipicamente baixa fertilidade da planta, falta de matéria orgânica, microbiota, eles demoram algum tempo para aparecerem. E como eu discuti, pode haver cerco neutral em termos salinos. No geral, você tem rocha residual, o material de rejeito para revegetar, tem que colocar algum tipo de material orgânico para aumentar o material orgânico, para colocar para que haja reciclagem de nutrientes. Outra coisa é que você tem que usar, chamamos de espécies pioneiras, ou espécies que estão acostumadas a distúrbio. Eu queria falar sobre isso aqui. Em climas semiáridos, tipicamente, com isso eu quero dizer menos de 200 e 400 milímetros de precipitação, fica muito difícil fazer revegetação direta. Geralmente, porque a salinidade cresce no resíduo e não é lavado por precipitação. E isso é um exemplo de rejeitos que revegetamos utilizando biosolventes. Embora conseguimos revegetar, só havia 2 ou 3 espécies nativas que conseguiram crescer. A diversidade foi muito baixa. No final, na realidade, era mais barato usar material de empréstimo para um sistema de cobertura em cima do rejeito do que tentar revegetar diretamente. Climas úmidos é diferente. Esse é um exemplo de uma revegetação que estamos fazendo na mineração em Papua Nova Guiné, que trabalha. Lá temos 5 metros de chuva por ano. Isso é muito útil, embora os rejeitos tenham alta geração de ácido ou moderado. Existe muita... Então, qualquer acumulação de salinidade é lavado por precipitação. Nesse caso, Octeri fica bem na fronteira da Indonésia e na ilha de Papua. Então, a mina fica na montanha e, na realidade, depositam os rejeitos diretamente no rio e rocha residuária, e os projetos estão mudando e eles fazem a dragagem do rio e eles têm 2 depósitos de rejeitos, um de cada lado do rio. Isso é bem difícil, uma situação bem difícil. Pode parecer simples com 5 metros de chuva, mas os rejeitos não... O solo natural tem são granulometria muito fina, então... 2 ou 3 metros no máximo. Esses sistemas podem ter vários água no solo, no material mais material
de pH alto. Isso é um desafio. Algumas das coisas que olhamos com eles com os anos é colocar adições, fazer semeadura, tem muita experimentação que precisa acontecer para otimizar a revegetação. O que nós focamos, principalmente para eles, é o monitoramento do sucesso na vegetação. Aqui estão alguns exemplos. Essa é uma área onde eles utilizaram principalmente plantio direto. Você pode ver que não há muito entre as árvores, ou as árvores ficam bem grandes. Neste caso, estão utilizando uma mistura de plantação e semeadura. Você vê que a vegetação geralmente é melhor aqui, é onde as nossas recomendações agora é usar tanto plantio e semeadura. Isso é uma coisa que nós trabalhamos, análise de funcionamento ecossistema, monitoramento do solo, da vegetação. Você pode ver que, a partir do progresso, eles estão progredindo razoavelmente bem. Isso é como o progresso vai ser, uma projeção de como vai ser. A análise de sistema ecológico te permite ver a trajetória da reabilitação, te fala se está funcionando bem e você quer a diversidade de plantas crescer para que seja mais estável. Então, é uma boa ferramenta para monitoramento da reabilitação. Eu quero falar efeitos de clima no desempenho do sistema de cobertura. Isso direciona o projeto. Os próximos slides são para mostrar como os sistemas ET funcionam. Isso aqui é uma área semiárida e, na realidade, a foto são um local em que nós trabalhamos em Nevada, e aqui tem o resíduo da mina, a baixa do sistema de cobertura ET. Nós chamamos um sistema monocamada, um material de granulometria bem fina, eu não lembro exatamente, mais ou menos 1 metro de espessura, e o sistema, como funciona? Armazenam água durante o período de chuva, no inverno aqui, armazenam, depois é utilizado pela vegetação. Então, durante o período seco, o solo fica seco, no período chuvoso você tem chuva, neve derretida, infiltra, e o solo retém a água, e depois, no período chuvoso, se tiver muita precipitação, a água pode atravessar e entrar no resíduo. Durante o período seco, começa a haver uma secagem onde a vegetação está transpirando a água, e no final do verão tem uma combinação de drenagem que está correndo, que desce além de transpiração. A maioria dos sistemas, mesmo se são em cima de material ácido, vai ter água que retorna pelo resíduo. Geralmente, o sistema de cobertura é grosso o suficiente, a água vem do resíduo, pode ser baixo, o sistema de cobertura não vai ser afetado a longo prazo. O que você tem, então, é um equilíbrio hídrico, e você pode ver o fator de projeto. Você precisa ter, espera-se, um sistema que vai reter a maior parte da água, mas, no geral, é bem eficaz uma propriedade de biomatérias, solos de granulometria grandes, talvez 2 centímetros por milímetro, depois 8 centímetros por metro até 15 centímetros por metro, dependendo do material. Porém, como eu já mencionei, as solas de mais granulometria maior ajudam a reduzir a erosão. A última coisa que eu queria mencionar, em áridos semiáridos, dependendo da vegetação, árvores, por exemplo, podem ter raízes vários metros profundos. Então, nessa área aqui, essa divisão entre a seta que sobe e a seta para baixo é o que nós chamamos o plano de fluxo zero, ou também o máximo
profundidade de transpiração, passando para um ambiente mais úmido, onde tem um sistema de várias camadas, solo de superfície, uma camada de drenagem e baixa permeabilidade embaixo. A função do drenagem é retirar a água da camada de barreira e tirar a água do sistema para que não vaze para dentro do resíduo da mina. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Tem precipitação, infiltração de runoff, a redistribuição, uma parte da água sai na camada de drenagem, uma parte da água penetra e continua a entrar na camada de baixa permeabilidade. Depois tem evapotranspiração e depois infiltração. Em muitos casos, em Clamísia, você tem um nível d'água mais próximo do fundo, se o sistema está revestido, depende de cada local. Então, reação, evaporação que acontece vai mudar e, no finalmente, tem recarga ou descarga de água subterrânea embaixo do minério. Então, esses que são os componentes do orçamento de água que você tem que considerar para análise: precipitação, escoamento, redistribuição, evapotranspiração. Eu gostaria simplesmente de dar uma visão global de algumas medições feitas em sistemas de cobertura em vários sites diferentes. Começamos a coletar um bom conjunto de dados de um trabalho grande que nos informa como os sistemas funcionam. Então, no sudeste semiárido dos Estados Unidos, uma área que tem algo entre 200 a 500 milímetros de precipitação anual, dependendo da localização, elevação é um componente importante. Quanto mais alta a elevação, maior a precipitação. Na rocha residuária descoberta, qualquer entre 15% e 40% da precipitação pode entrar na infiltração. A cobertura é ter sobre rocha. Nós vemos o sistema a eficiências de algo entre 1 a 5% de precipitação anual, e a cobertura sobre rejeitos é maior, 1 a 3%. Isso porque o rejeito segura a água, não permite tanto que a água percole para dentro do resíduo comparado com a rocha residuária. Alta elevação nas montanhas rochosas nos Estados Unidos, algo entre 250 até 600 centímetros de neve. Isso, uma rocha descoberta pode ser mais de 50% da precipitação anual, e dependendo da rocha coberta, e no sistema de cobertura, um sistema muito simples pode fazer até 40% de precipitação anual. Depende também na localização e do projeto. Nos Andes, maior de 3.500 metros, tem 1.000 a 1.500 milímetros de precipitação. Estatísticas semelhantes, onde você tem 50% ou até 50% ou maior, entram no resíduo não coberto. Pode ser menos de 5% até 40% para uma rocha coberta. No Brasil, tem um local que está sendo monitorado e parece que está bem, eu acho que está na Bahia. No geral, é bem mais seco nessa área, mas em algumas das outras zonas não temos dados ainda. Então, eu queria falar sobre precipitação, regimes climáticos no Brasil. Esse é um mapa da média precipitação anual no Brasil, e você pode ver que na região da Bahia e alguns dos outros estados, você pode ter menos de 700 milímetros de precipitação. Ao passar mais para o sul, a precipitação começa a aumentar, e à medida que entra no Amazonas, a precipitação pode ser bem mais alta. E então, olhando a várias vegetação, tipos de solo, como classificado, você tem zonas tropicais, até áreas temperadas, onde
nem é muito quente, nem muito frio aqui nessa região aqui. No geral, o que era de se esperar que nesta área do Brasil, talvez você consiga utilizar o sistema de cobertura ET. À medida que você entra nas outras regiões e tem mais precipitação, e no geral uma precipitação menor para a taxa de precipitação, nesses lugares talvez tem que ter que fazer sistemas de cobertura mais complexas. Outra coisa que eu gostaria de mencionar é que os ciclos climáticos e oscilação, se você estiver na parte ocidental, ou ENSO, conhecido como El Niño ou Laninha, esses afetam de forma significativa o clima. E, por exemplo, o que temos aqui esse aqui são dados de uma medição que nós temos. Tem um período em que faltam registros, mas tem um bom conjunto na Arizona do Sudeste. Nós podemos ver que em períodos distintos, onde você tem precipitação mais alta e taxas de escoamento mais rápidos, tem períodos em que há secas. Esse período está relacionado ao que chamei o PDO1. E esses ciclos climáticos têm que ser considerados também no projeto, porque, por exemplo, se você projeta e você está pensando que esse aqui é o registro do clima durante esse período, ou talvez de 2000 até 2020, você vai subestimar quanta precipitação o sistema vai receber quando o PDO voltar. Nós temos que olhar registros climáticos, nós gostamos de estimar 100 anos, ciclos de clima de 100 anos. Última coisa sobre sistemas de cobertura é que são dinâmicos. Um estudo que nós fizemos numa propriedade da Derrick, que eles fecharam em 1998, e isso consistia de uma barreira de baixa permeabilidade, cobertura ET. O que nós vemos aqui, esta aqui é a saída das instalações de lixiviação, e você pode ver que durante o período inicial havia a saída do material da pilha era relativamente baixa e coincidia depois do período do inverno, quando teria um fluxo máximo, e depois, em algum momento, entre 2005 e 2006, o sistema de cobertura teve um desempenho pior. Você vê que, inicialmente, essa infiltração funcionava, o controle estava funcionando em torno de 20%, de acordo com o projeto, a precipitação anual passava pelo sistema de cobertura. Com o passar do tempo, mudou, agora está 50% mais de precipitação passando pelo sistema de cobertura. Isso é uma outra consideração em termos de projeto que tem que ser pensado. Isto é um gráfico que examinamos quando fizemos o estudo também com Berck e olhamos o que chamamos de precipitação com o potencial de evapotranspiração. Esse foi um estudo feito olhando primariamente aterros nos Estados Unidos que colocaram sistemas de coberturas de aterros. O que nós vemos é que há padrão de precipitação anual, evapotranspiração potencial. Assim que você começa a subir acima uma taxa de 0,8, nesse momento você começa a ter infiltração máxima. Da mesma forma, se você está em termos de 0,4 ou abaixo de 0,4, a taxa de precipitação, as taxas de evapotranspiração são bem baixas. Com isso, podemos dizer que geralmente tem baixas abaixo de 0,4 se a taxa P sobre
PET é 0,3, espera-se que vai ter níveis de percolação mais alta. Esse aqui é de North American, climas da América do Norte, e nós precisamos de mais dados sobre a América do Sul. Em termos do projeto de sistema de cobertura, algumas considerações iniciais, retornando à precipitação PET, se você está 0,4, você pode usar um sistema de cobertura relativamente simples, se a taxa é entre 0,4 e 0,8, e o sistema ET nas taludes talvez atenda, talvez você queira considerar camadas de barreira nas áreas niveladas, não tem muito escoamento, eles podem ser pontos de foco para infiltração, então tem formas de reduzir essa infiltração. Você pode passar para um sistema de cobertura mais complicado. E começa agora a chegar mais perto, onde você pode considerar revegetação direta para materiais não PAG. Quando você chega a 0,8, talvez precise considerar camadas de barreira para material PAG, e você tem a oportunidade para fazer revegetação direta para material não PAG. Como eu discuti com espessura, complexidade, ao passar de rejeito para a rocha, você fica mais complexo. Alguns sistemas de cobertura, aqui temos um exemplo, eu já mostrei isso, onde temos argila, 15 centímetros de camada de drenagem para tirar a água, e depois um solo orgânico. Isso seria o mesmo sistema sem a camada de argila, sem a camada de drenagem. O que nós vemos é que esses sistemas não tem grande vantagem de uma monocamada, um sistema de camada, tipicamente porque você tem que tirar a água, ou sai pela camada de drenagem, então você pode, na realidade, trazer problema de erosão se você tiver pouca permeabilidade. E agora, entrando no sistema geomembrana, temos uma camada de geomembrana. Aqui precisa de uma camada de drenagem, especialmente no talude. Você pode criar condições de saturação, assim o material vai simplesmente deslizar na geomembrana. Outros tipos de sistema de barreira que não foram utilizados amplamente na mineração ainda, que estão tendo utilizados fechamento de agroturf e turf de fechamento. Parece uma grama artificial. Isso foi um aterro, eu creio que foi instalado na Geórgia, no sudeste dos Estados Unidos, que tem muita precipitação. Aqui se tem uma geomembrana e depois, basicamente, a grama artificial e depois uma camada de areia. Se você olha mais de perto, não é como a grama artificial que você vê no campo de futebol. Não tem tanta grama, uma instalação muito mais barata na grama artificial, diferente do campo de futebol. Então, o processo de projeto é vários processos. Primeiro, identificar e caracterizar o resíduo e barreiras de empréstimo potencial. Você tem que olhar as propriedades físicas, características geoquímicas e a capacidade de suportar a vegetação para ver se reciclagem de nutrientes. Não vou falar em detalhe agora, nós vamos estar fazendo um workshop em agosto, em outubro. E depois o sistema de cobertura, inicialmente, isso é conceitual, para ver quais são algumas opções disponíveis. E depois, a partir disso, pode desenvolver estimativas de desempenho do sistema de cobertura, filtração, controle de erosão. A partir disso, tem que selecionar 2 ou 3 projetos e fazer uma análise de trade-off e vai olhar a CAPEX, além do OPEX, entre os vários sistemas de cobertura, além da manutenção a longo prazo e os custos de tratamento. Tratamento de água é muito importante porque você tem rejeito, você tem que tratar a água, a questão se vira o seguinte, por quanto tempo eu vou ter que tratar essa água e depois qual é
MPV sobre o custo de tratamento de água. Isso, na realidade, é um passo muito importante. Isso é só um exemplo de alguns alternativas de sistema, um projeto que nós trabalhamos no Peru, muito simples, por exemplo, a alternativa a uma cobertura monocamada, 5 centímetros, depois entramos no design, projetos onde tem uma camada de argila compactada, areia para drenagem, geomembranas, desculpe. Há algumas opções de geomembrana, tufa de fechamento, tem outras opções, e depois queríamos olhar formas de utilizar. É uma forma, você passa por eles, você pode saber mais ou menos em termos de custos unitários, o que vai possivelmente vai ser viável. Se não for viável, é claro que você vai ter um sistema com argila, você tem que ter argila no local, você não vai querer trazer para o site de 50, 100 quilômetros de distância. Então, em termos do material de avaliação, o que nós gostamos de fazer nesse ALME é olhar os registros de botar fora da mina, mapas geológicos. Muitas vezes você pode criar umas estimativas iniciais, quais são as propriedades hidráulicas, ou o que nós chamamos de funções de transferência, pode olhar a equação, que podem te dar uma noção de quais propriedades físicas dos materiais. Isso te ajuda com o projeto inicial do que você quer investigar e fazer sondagens, perfuração de pilhas, coletando amostras e fazer um trabalho cuidadoso, olhando quais são os materiais, quais são as propriedades físicas, propriedades hidráulicas, a geoquímica. Outra coisa que gostamos de fazer, muito importante, é olhar a raiz e a vegetação nos solos nativos. O que é a vegetação nativa e que profundidade que eles precisam? 1 metro é adequado e mais profundo? A única forma de fazer isso é, na realidade, fazer testes de material nativo e examinar. E isso pode te direcionar a interação, o que é um sistema, uma profundidade adequada que vai suportar a vegetação. E depois, além disso, existem vários modelos que eu não vou discutir isso. Depois eu indico o workshop. Pode olhar essa eficiência, erosão. A partir disso, você seleciona onde você consegue o material melhor de cobertura. Esse aqui é só um exemplo, olhando alguns sistemas de cobertura. Isso é uma cobertura simples, no área do semiárido tem 350 milímetros de precipitação por ano. Então, nós examinamos vários sistemas de cobertura e de profundidade, que modelamos desde 30 a 90 centímetros, e na praia e nos taludes laterais, o material mais grosseiro, nós vimos que aumentando a profundidade até 90 centímetros, continuaria a reduzir a infiltração que ocorreria através da sistema de cobertura nas lodos, porque baixa permeabilidade seguravam a água no sistema de cobertura. O aumento a 45 centímetros não era diferente. Você poderia ter um projeto variável na instalação, onde uma parte você podia ter mais cobertura do que em outros lugares, mas você consegue fazer isso com um bom processo de caracterização. Esse é um outro exemplo onde utilizamos modelagem, e isso que é uma carreira, um sistema de barreira, isso examinando qual é o efeito
da camada de argila compactada, abaixo da camada de drenagem e a eficiência. O que você observa aqui que, basicamente, com a permeabilidade da argila, assim que passa as 10 para -6, é nesse momento você começa a perder a eficiência do sistema de cobertura. Isso é a percolação nesse eixo de percentual de precipitação 10 para -6 a 10 -7, a eficiência é muito alta. Você pode excluir 98% da precipitação, você tem argila 10 para -7. Você tem uma argila que é só 10 para -5, funciona mal, não há muita diferença entre utilizar um sistema de cobertura de solo e usar ferramentas que ajudam para o projeto. Eu queria falar sobre água superficial e controle de erosão. Isso é bem significativo. Maior custo, além de tratamento de água, é muito específico. Essa imagem é o exemplo de uma reclamação histórica que foi feita numa mina muito próximo de onde eu moro, em Tucson, na Arizona. Você pode ver que decidiram que cobririam os rejeitos com esse material de cobertura, plantaram alguma coisa, mas nunca limparam o sedimento, contando nas bancadas. O que aconteceu é que as bancadas encheram de sedimento, e aí teve galgamento, e esse sistema de cobertura foi inútil, porque não considerava o fluxo de água superficial, controle de erosão no projeto. Então, é muito importante considerar termos, especialmente canais. Você tem que mantê-los limpos, você tem que tirar o sedimento, senão a água sai e faz erosão e destrói a cobertura. No geral, nos taludes laterais, é importante ter o que eu chamo de resistência à erosão. Na maioria dos climas semiáridos, você precisa de algum tipo de cascalho no material do talude lateral para reduzir a erosão. Em climas temperados, você pode usar uma mistura de rocha e vegetação, e a principal razão é que em sistemas áridos, a vegetação não é grossa o suficiente para controlar o fluxo de água superficial e reduzir a taxa de alta precipitação. Alguns você pode ter uma cobertura de 100% de vegetação, como Papua Nova Guiné. Se você consegue 100% de cobertura vegetal, você basicamente elimina ou minimiza a quantidade de erosão, porque o impacto da chuva é quase nada. Este é um exemplo de um local em Nevada, onde, na realidade, os canais foram subprojetados e a água saiu do canal e criou uma grande corte. A não ser que você fizer um projeto, você vai acabar voltando para consertar o seu canal. Em termos do projeto, uma principal consideração é manter a integridade da cobertura, informação. Informação é muito importante, começa como mais baixo, depois começa a cortar acima, talude acima. Isso devido à concentração de água, começa a flutuar em vários desses valas. Você tem essa concentração, a água se alimenta de vários lugares e basicamente começa a cortar e depois tira toda a cobertura. Isto corta a cobertura e aumenta a taxa de perda de solo de forma dramática. Isso é uma combinação de material de cobertura não projetado adequadamente, faltou rocha, tem falta de vegetação. À medida que o ângulo do talude aumenta, você
tem forças de gravidade maior, o galgamento, todos esses têm que ser considerados no projeto. Resistência à erosão, conforme eu discuti, à medida que o ângulo aumenta, a força gravitacional aumenta, em geral, à medida que o tamanho da rocha aumenta, a resistência à erosão aumenta, a rocha graduada adequadamente, onde tem vários tamanhos tem menos resistência do que quando você tem ou seja, uma rocha com maior variação de granulometria resiste mais. Isso entra no projeto que você coloca nos canais. Hip-hop, por exemplo, rocha subangular é mais estável. Então, as superfícies de sólidos se fecham automaticamente se tiver suficiente. Você tem um material que tem rocha, os finos saem e a rocha fica por cima. E eu queria mostrar esse gráfico aqui, onde se tem... Está acabando o meu tempo? 10 more minutes. Okay, I'll wrap things up here. Então, vou fechando aqui. E isto é um exemplo. Eles contaram a cada 10 metros, isso depois de uma grande tempestade, e eles compararam ao percentual de terra-solo vazio, a cobertura de vegetação aqui. Quanto mais baixo o solo, maior a vegetação, descobriram que há um aumento significativo de erosão. Neste caso, a cobertura de vegetação teve um efeito significativo com relação à erosão. Você tem que assegurar que você consegue esse nível, ou se não consegue ter vegetação suficiente, você precisa de algum nível de rocha nos taludes laterais. Muito rapidamente, tem que olhar a intensidade dos tempestades, tipicamente entre 5 minutos e 60 minutos. Tempestade de 24 horas, não te falo o que você precisa saber se está projetando para resistência à erosão. O que é interessante é a área semiárida, especialmente eventos de tempestade. A intensidade pode ser muito grande comparado para áreas, por exemplo, nos planaltos do Peru, Papua Nova Guiné, eles não têm eventos de tempestades tão fortes, tão grandes. Você tem que considerar isso também. Isto é um exemplo do que eu estava falando anteriormente, ou seja, o fluxo teórico descendo um talude é reto, mas na realidade o que acontece começa a ter diversões, desvios, e existem ferramentas para estudar isso. Era bom olhar isso. Isso também te informa quando que um talude é comprido demais, onde você pode ter problemas. Alguns dos outros desafios de taludes, como é que você coloca vegetações, aqui são geocéis, que são geocélulas, que é uma solução tecnológica interessante, você colocar solo de superfície nos geossolos estabilizam, evitando a erosão, e isso mais ambientes mais urbanos, e você precisa de equipamento especializado também, quando você chega a mais de 2,5%. Esse é um lançador, um slinger, onde você pode, na realidade, correr transportadora de alta velocidade, você lança longas distâncias, isso pode ser uma alternativa a colocar solo superficial com um trator. Então, na conclusão, você precisa olhar os trade-offs e considerações, como nós discutimos, com o sistema de cobertura, clima, as propriedades de empréstimo, habilidade de revegetar, a infiltração, qual é o CAPEX, OPEX, para controle de água superficial, os fatores são a granulometria das taludes, comprimento, vegetação, a quantidade de rocha no material de cobertura,
cobertura. Por exemplo, padrão que nós utilizamos para áreas semiáridas é ter, no mínimo, 50% do material deve ser meia polegada. Nós sabemos que você consegue esse tipo de autoproteção, esses taludes vão ser estáveis. Tem muitas considerações que você precisa examinar, que são específicos para cada site. E essas são as perguntas que você precisa responder no processo de projetar. E no último, é importante lembrar que alguns dos sistemas podem ser extremamente caros. Então, reação inicial pode ser assim, não podemos fazer isso. Mas se você considerar que talvez você vai ter que fazer tratamento de água, aí você faz uma avaliação adequada. E se você tiver que tratar água durante 50 anos, isso, na realidade, paga talvez um sistema de cobertura muito mais complexo. Então, vamos parar por aqui. Se tiver alguma pergunta. Have you finished? Tem mais alguns slides, mas Go ahead. a última coisa que eu gostaria de falar é testes e monitoramento a longo prazo. E é importante, podemos projetar o dia todo, poder fazer modelos sem parar, mas no final do dia, ter algum conhecimento específico para o local é o mais importante, porque em muitos locais é uma questão de custos de fechamentos que são centenas de milhões de dólares. Então, fazer esse tipo de decisão é muito melhor se tiver alguns dados do local. Com testes de longo prazo e monitoramento, recomendamos que vocês vão fazer testes que você monitore durante 7 a 10 anos, e isso captura alguma da variabilidade que ocorre no clima. Você pode fazer testes, pode fazer reclamação, parâmetros de monitoramento, tem que olhar clima, vegetação, dinâmicas da umidade, o sistema de cobertura e também o monitoramento de erosão e função de paisagem, como está desenvolvendo a vegetação, como vai ficar daqui a 10 anos. E a última coisa que nós recomendamos é no final do período de monitoramento, você vai e desconstrói o sistema de cobertura e vê se mudou a partir desde o projeto inicial. É um exemplo de uns testes que nós temos no Peru, bem pequeno, mas estão examinando qual é eficiente de uma camada de altos finos argiloso. Isso foi montado, você tem controle completo do balanço hídrico, você sabe o que está escoando, sabe o que é que vem da camada de drenagem. É assim que nós monitoramos. Você tem que vigiar o equilíbrio hídrico. Se você tem um site maior e você não pode fazer áreas de teste, você pode colocar sensores, basicamente é uma combinação de sensores de concentração de água, que nós chamamos sensores de pressão, energia de água, mais água que está subindo ou descendo, tem a coisa que chamamos fluxômetros, medição direta de percolação. Então, se você tem você pode entrar e monitorar o desempenho instalando esses sensores. Então, quando você descomissiona, tira tudo, faz o teste das propriedades hidráulicas. Isso, na realidade, é um projeto que nós fizemos em Permina, no Peru. E observe, o que foi interessante nesse local é que as raízes aprofundavam muito, quase 2 metros, e abaixo da camada dentro do material lixiviado. Ele estava usando o material para buscar água. Isso melhorou a eficiência do sistema de cobertura. Então, concluindo, eu queria dizer, o material clima e material de empréstimo deve use informação específica do local. Você tem que olhar a vegetação, raízes, áreas naturais. Muitas vezes você pode ir para os taludes lá atrás, ver quanto de rocha tem nas barreiras naturais, na superfície. Isso te informa quanto de rocha você precisa nos taludes
taludes para controlar a erosão. Olhando água, como você estima, talvez, a taxas de recarga, você precisa de investigações de campo cuidadosos, conforme eu disse, nós podemos discutir isso no workshop, e depois utilize modelos para avaliar desempenho relativo. Isso vai te ajudar a direcionar, não vai te dar uma resposta completa, precisa, vai te nortear quais sistemas são melhores. E últimas duas coisas, você tem que monitorar o local, entender especificamente o que está acontecendo. Depois, precisamos fazer mais trabalho para entender cobertura em ambientes tropicais. Não temos muita informação ainda. Tem muitos vindo do Peru, tem uma propriedade no Brasil que eu mencionei. Precisamos de mais informação. É isso. Obrigado, Mike. Temos uma pergunta de Rafael Albuquerque. Se pretende utilizar material não-tech, pode ainda não ser inerte suficiente. Que tipo de teste você deve fazer na caracterização regular, cinético de AMD, ou existe outra forma? Eu sei, isso é justo, é boa abordagem. Eu começaria com testes estáticos, e se o teste estático está dentro dessa variação de 0 a 10 toneladas de carbonato de cálcio por 1.000 toneladas, talvez seria usar uma cobertura mais simples e garantir, assegurar que as plantas vão receber, pode ser 30 centímetros de solo de superfície, depois se as plantas usam isso para nutrição e água, mas se o material eles podem buscar água do rejeito também. Eu tenho uma pergunta rápida, que o nosso tempo está acabando. Existe uma forma específica de tratar rejeito nos Estados Unidos? Como é que é a legislação nos Estados Unidos para esse tipo de trabalho ou serviço? Depende do estado. E então, cada estado é um pouco diferente, mas, por exemplo, na Arizona, Nevada, no sudoeste, vemos sistemas de cobertura, trabalhamos em sistemas de cobertura que podem ser muito eficientes, que protegem e podem ser menos de 2% de precipitação, mas também é variável. Então, não existe um padrão fixo, mas a meta é reduzir a quantidade de infiltração no máximo possível prático. Muito obrigado. Mike, muito obrigado pela sua apresentação. E esperamos que possa estar conosco. Esperamos te ver no Brasil em outubro para o nosso congresso. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez. Se puder passar meu e-mail para os participantes, se tiver alguma pergunta, pode me mandar pelo e-mail direto. Nós podemos fazer isso. Muito obrigado mais uma vez.